Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Grandizoli outra vez, o bebedor de vinho, que não é sommelier nem enólogo. E está de volta comigo aqui o Fábio Barnes, meu mestre na jornada de conhecer vinhos. E, pessoal, hoje vocês vão ter um MBA de vinho de guarda. Assim, de graça. E vocês vão aprender muito sobre produção de vinho, como guardar o vinho, como experimentar o vinho. E vamos começar aí. Fábio, você quer outra vez se apresentar aí, porque a pessoa que não assistiu os outros episódios não te conhece, já se apresenta um pouco aí, fala aí de você e por que você gosta tanto de vinho de guarda também, aí, que é esse assunto aí de vinho de É. guarda? Bom, obrigado, Luiz. É um prazer estar de novo aqui com você. Primeiro, né, você falou aí do Masterclass, longe de mim de eu ser um grande especialista, porém, a minha trajetória no vinho me colocou em contato com pessoas que têm um conhecimento profundo, fantástico, e me levou para esse mundo dos vinhos de guarda. E eu escuto muito, aprendo muito, tomo muito vinho de guarda, então realmente eu tenho algo a contribuir aqui. E essa minha trajetória no mundo dos vinhos, né? Nós começamos juntos, né? Um empreendimento, um e-commerce de vinhos, e eu continuei muito nisso. Acabei encontrando o Jean-Claude, que me associei a ele, montamos um negócio de vinho na França, um varejo de vinho na França, que era especializado em vinhos de guarda. O Jean é um grande Hum. especialista em vinhos de guarda da Borgonha. A loja era na Borgonha, ele O mudou. Jean tem um livro falando, né, sobre os vinhos de Borgonha, ele foi embaixador dos Pois vinhos da é, Borgonha, pois né? é, pois exatamente. Ele foi o primeiro livro sobre vinhos da Borgonha escritos em português. Que legal. Né? Ele é um profundo conhecedor, muito respeitado. E nós participamos juntos de confrarias, inclusive o Jean montou uma confraria de vinhos de guarda Uhum. com grandes especialistas, pessoas que tomam aqueles grandes vinhos realmente de guarda. Gente, quando eu falo nesse mundo vinho de guarda, é vinho de mais de 50 anos de idade. Tá? Eu, pessoalmente, já tomei com vinho mais de 100 anos de idade. Uau! Então, você vê que Que, a potencialidade que o vinho que o tem. vinho tem, Né? que legal. Mas, Fábio, explica pra gente como é, Mas é isso aí. o que diferencia esse vinho que dura 100 anos de outros vinhos que não duram e avinagram em 2 anos? Assim, qual que é a diferença entre esses vinhos? Ou seja, posso falar que são vinhos comerciais e os vinhos de guarda são tratados, são produzidos de uma maneira mais artística, artesanal? Qual que é a diferença entre eles? Pois é. Assim, primeiro, né? Todo vinho tem o seu propósito. O enólogo, quando faz o vinho, Hum, ele faz com um certo propósito. Então, nada a denegrir ou menosprezar um vinho mais simples, uhum, porque ele foi feito para ser simples, para ser consumido de uma certa forma. tá. Tá? Agora, e os vinhos de guarda, eles são vinhos que têm, no seu processo de elaboração, vamos dizer assim, tudo o que um vinho poderia receber de melhor. De vez em quando eu comparo um pouco com música. Né? Hum, Existem músicas simples e músicas mais complexas, mais uhum, sofisticadas. uhum, Tá? Qual o problema de você gostar de uma música mais simples? Eu gosto de música simples também, muitas vezes, não uhum, é isso? uhum, Então, as músicas regionais, né, são uhum. músicas de compasso mais simples. Certo. Tá? Música clássica são Uhum. músicas extremamente sofisticadas. Nem todo mundo gosta de música clássica. Sim. Muitas vezes, para você entender uma música clássica, você tem que escutar, escutar, estudar, para que você entenda o que é essa sofisticação. Então, O vinho mas isso que tem você a está ver muito falando, com isso. desculpa te interromper, Claro. continua sendo a lógica desde o nosso primeiro episódio aqui que a gente fala. Você tem que experimentar, você tem que experimentar, Exatamente. você tem que experimentar, para ir Sempre, 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 evoluindo, sempre. né, Exatamente. no entendimento do vinho. Né? Mas, e também, se você quiser evoluir ou entender mais, tem a questão da curiosidade. Uhum, Não é só ficar no que você gosta. uhum. Né? Você tem que testar outras coisas que você não pode não gostar no primeiro momento. Se você estudar e entender, você pode começar a entender
o posicionamento, como é que é, e até passar a gostar. Certo. Essa é uma evolução. Da mesma forma, como eu falo, uma música clássica, que muitas vezes as pessoas podem não gostar, mas se ela começar a entender, né, por que os acordes, o que é tudo, ela vai passar a gostar por causa disso. Ou seja, a partitura do vinho de guarda é muito mais complexa do que a partitura de um vinho. Exatamente. Explica pra gente essa complexidade, então, por favor. É isso aí. Então todo o processo de produção do vinho, Uhum. né, ele vai ter, vamos dizer assim, essa preocupação em fazer um vinho de qualidade. Tá? E entre os vinhos de qualidade, alguns são de guarda. Nem todos são de guarda também. Uhum. Por quê? Tudo começa com a uva. Tudo começa lá na videira. Uhum. Tá? Então, o terroir. O terroir tem que trazer para a uva nutrientes ou características para que ele possa se tornar um vinho de guarda. Tá? Então, quer seja a acidez, o grau de açúcar, a qualidade do tanino, as leveduras, né? Como que ele evoluiu, como é que aquela uva evoluiu no ano até ela ser colhida. Né? A gente pode falar, né, Barnes, que esse assunto terroir é uma outra masterclass também, né? Porque assim, exatamente. Ele influencia tanto na uva e no produto final, que é uma outra masterclass falar de terroir, né? Exatamente. E isso faz parte do terroir, portanto, o solo, características climáticas, né, tem a ver com o tipo de uva que você vai plantar ali e colher. Se você tem um excelente solo, um excelente clima, e botar a uva errada, acabou. Você não consegue produzir um vinho de qualidade. Portanto, isso são séculos e séculos de estudo, né? E por isso que as regiões demarcadas, as DOCs, são extremamente importantes, porque ali, ao longo dos tempos, se definiu e se produz aquela uva naquela região, naquele condições climáticas de solo, geografia e tudo mais, vai produzir uma uva de qualidade. Então, primeiro começa com a uva de qualidade. Tá? Que tem a ver, eu sei em outros podcasts que você fez, da produtividade da videira. Como é que eu melhoro a qualidade da uva, reduzindo a produtividade. Você já começa a ver que aí tem uma questão de custo. E teve outra coisa que você me falou também, quando a gente falava bastante sobre vinhos, que você falou que a uva tem que sofrer, né? Exatamente. A uva que a gente come de mesa, né, ela tem que ser gorda, ela tem que ser, né, muita água. A uva do vinho é outra. Né? Tanto que você não compra na feira Cabernet Sauvignon, não compra Merlot, não compra Pinot Noir. Você vai comprar uva Itália e outras desse tipo. Né? São uvas realmente diferentes. Então, começa na uva. Né? Essa uva tem que ser, primeiro, tem que ser selecionada dentro do cacho, ela tem que ser bem limpa. Né? Assim, quando você fala selecionada, a pessoa seleciona visualmente a uva, é isso? Exatamente. Assim, existem processos de seleção mecanizados, que não é 100%. Né? E existe o processo de seleção visual, né? Que se tem uma curiosidade maior. Existem empresas que fazem as duas seleções. Uma mecanizada para uma segunda visual. Mas é isso aí, você tem que... e aquilo que vai ser fermentado, aquele grupo de uvas, né? No barril, no tonel, pode ir juntos os gravetos e tudo mais, então tirar o graveto, tudo isso é importante. Agora, graveto é ruim ou é bom? Óbvio que numa certa quantidade é ruim. E numa outra talvez nem tanto. Sempre vai ter algum graveto indo junto com a uva. Né? Bom, e aí ele começa o processo de fermentação. Assim que você está falando, vai surgindo coisa mesmo. A gente pode concluir que os pequenos produtores ou as pequenas terras que produzem um vinho, elas têm maior potencial de gerar vinhos de guarda do que as grandes fazendas de vinho que geram
toneladas e toneladas, são litros e litros de vinho? Eu diria, Luiz, que não necessariamente o pequeno produtor, Tá. mas aquela região que produz um bom vinho Uhum. ser tratado naquele lote. Então você pode ter um grande Tá. produtor, Uhum. assim, eu tenho um pedacinho ali que é muito especial, Tá. então ele tem que tratar de uma forma especial. Uhum. O pequeno produtor, ele sempre vai tratar de forma especial o Certo. pedacinho dele. Então, também depende. Se o pequeno produtor quer um pouco mais de volume, menos volume, se realmente o terroir dele produz vinho, uvas de qualidade para um vinho de Tá. guarda, ele vai tomar as decisões dele. Tá? Porém, realmente, quando eu vou buscar um vinho diferenciado, um vinho que tem essas características, buscar pequeno produtor é sempre interessante. Tá. Tá? É sempre interessante. Tá? Porque ele, no mínimo, dá uma assinatura diferente no vinho dele, pela preocupação que ele tem de produzir o vinho. Tá? Bom, aí ele vai para o processo de fermentação dele. Uhum. Tá? E aí, de novo, o enólogo começa a tomar decisões. E aí, uma primeira decisão importante. Tá? O vinho em que vai ser, ele tem que ser tomado jovem, Tá. tá? Ele tem que ter um processo de amadurecimento mais rápido. Então, você Uhum. vai hoje na gôndola de um supermercado. Tá. Hoje estamos em 2024. Você vê um vinho tinto 2023, extremamente jovem, mesmo 2022, né? Ele tem que ter um processo de amadurecimento rápido para que ele possa estar na prateleira pronto para beber. Tá. Então, uma das medidas que o enólogo faz, entre outras, que, como eu te falei, tem muita tecnologia para isso, mas Uhum. uma das medidas é fazer uma baixa extração. O que é uma baixa Uhum. extração? É que aquele mosto onde está a uva, Uhum. ele começa a transformar o açúcar, a levedura transforma o açúcar em álcool. Tá. Né? Então, ele pode deixar um período mais curto para que os melhores taninos sejam extraídos. Uhum. E os primeiros taninos, que é o que estão na casca, Tá. são extraídos primeiros Uhum. para o vinho. Então, ele vai deixar lá, tipo, uma semana fazendo essa extração. Tá. Tá? Já um vinho de guarda, e aí começa a entrar nas características do que é um vinho de guarda. A gente sabe muito bem que isso acontece com a gente, Uhum. né? O que nos envelhece? Né? É aquilo que nos faz viver, que é o Sim. oxigênio. O oxigênio envelhece. Uhum. Tá? Portanto, a gente faz muito com a gente também. O que a gente busca para retardar o envelhecimento? Antioxidantes. Certo. Tanino é antioxidante. Uhum. Na uva, onde estão os taninos? Os taninos estão na Na casca, casca. Tá. estão na semente Uhum. e até naqueles gravetinhos que caem dentro Ah, dessa mistura interessante. toda. Uhum. Uhum. É. Também estão no barril de carvalho, que depois você pode colocar para amadurecer o vinho. Ah, deixa eu Tá? fazer uma pergunta. Agora você falou barril de carvalho. Ah, É requisito o barril de carvalho para o vinho virar vinho de guarda? Ou ele pode ser. não, não, é requisito. É requisito. Ele tem que É passar requisito. e amadurecer em barril de Porque carvalho. ele tem que amadurecer. Tá. Ele tem que amadurecer. Tá? Ou seja, vinho em aço inox, em concreto, difícil virar vinho de guarda. É difícil virar vinho de guarda. Tá. Assim, não conheço um Uhum. vinho de guarda feito em inox. Tá. Tá? Não conheço. Não sei se alguém um dia vai encontrar uma técnica. Sim. Mas hoje você não conhece, desconhece. Tá. Hoje, e eu vou explicar o porquê. Tá Então, bom. estamos lá. Então, esse mosto, Uhum. para que você consiga extrair mais taninos, ele tem que passar mais tempo Uhum. nesse processo de extração. Uhum. Porque depois de um certo momento, o pH, o álcool daquele mosto todo, começa a extrair também os taninos da semente, Tá. dos gravetos. O problema é que esses taninos da semente, Uhum. eles são mais duros, não tão macios, quanto os taninos da casca. O que você quer dizer com duro? Duro, mais adstringente, Uhum. principalmente.
né? É aquele vinho difícil, né? Você bota na boca, ele amarra muito, né? Então isso é muito ruim para tomar, né? A gente fala também algumas. Como a gente fala de vinho redondo, Aham. os taninos estão arredondados, Uhum. né, Uhum. porque ele é macio na boca. Uhum. Eu falo, tem os taninos com arestas. Ele não está Uhum. arredondado, tem aresta. É Interessa. como, né? É o espetinho, né? Aham. É o vinho que fica enchendo, né, a paciência na boca. Tá. Então, são taninos mais duros nesse Uhum. sentido. Eles não estão amaciados. Tá. E aí, o que é importante? Ele precisa ser amaciado. Uhum. Por isso, ele precisa do barril de carvalho. Por quê? No barril de carvalho, a Uhum. principal função do barril de carvalho é a microoxigenação. Aí sim, aí começa o oxigênio interferir nessa evolução do vinho. Tá. Ele vai, é uma química que vai acontecer, transformações químicas, em que essas moléculas dos polifenóis, né, que é o resveratrol, eles vão criando uma configuração que no palato eles vão ficando mais macios. Um Certo. vinho de guarda é muito chato tomar jovem. Sim. Ele não é bom. Uhum. Ele não é bom. Né? Então ele precisa passar por um processo de microoxigenação Tá. e longo, geralmente longo. O que é Pelo longo? menos de 2 a 3 anos. Eu conheço vinho de 4 anos em barril. Ele fica 4 anos guardado antes de ser engarrafado. Antes de ser engarrafado. Hum. E ainda tem diversos tipos de barris também, né? Tá. Então, os barris franceses, né? O da Borgonha e do Bordeaux tem uma pequena diferença em volume, mas em torno do lado dos 250 litros, que é Tá. aquele barril que você costuma ver em foto. Então, mas a madeira é igual da Borgonha e de Bordeaux. Assim, tem alguns tipos de carvalhos que se Tá. usam, e aí depende da característica que o enólogo quer passar para o Ah, vinho. olha aí, Tá? pessoal, tá vendo? Tá vendo que toda a produção do vinho, tudo que você coloca o vinho em contato, ele tem um motivo. Tem um motivo, tem um motivo. Uhum. Inclusive até a tosta, porque o barril internamente, Tá. quando ele é finalizado, Uhum. o barriqueiro lá, ele queima por dentro Certo. o barril. Certo. Então sei lá como é que chama, mas a maneira como ele tosta Tá. internamente é Uhum. uma escolha do enólogo também. Eu quero Uhum. pouco ou muito tostado. Tá. Ele quer passar mais características de um barril tostado, Uhum. café, Uhum. balatoff, né? É um barril mais tostado. Menos tostado, ele vai passar menos características dessa tosta. A gente pode falar que Então, o menos tostado ele fica mais adocicado? não, porque Não. isso não depende da tosta em si. Porque você falou do café, o café me dá um sentimento de amargo, né? Mas é o aroma, né? O Ah, aroma de tá, café, o aroma do entendi. café, o aroma da balatoff. Tá, tá. E aí você tem, por exemplo, né, os diversos barris. E você tem o carvalho francês, americano, esloveno, né? Você tem lá do leste europeu. Então, por exemplo, assim, o vinho francês tradicional, Uhum, né, usa o barril francês, o tá. carvalho francês. Bem típico dos Tá? franceses. Pois é. Quem tem mais especiaria, né? Mais Sim, pimenta, sim. coisa. Já o americano, o Uhum, espanhol lá, o Rioja, que usa mais americano, uhum, mistura mais, aí traz realmente alguma coisa mais adocicada. tá, Chocolate, coco, né? Você tem uma característica diferente. tá. Tá? Mas o importante para a vinho de guarda é a microoxigenação, certo? Que vai fazer essa química dentro do vinho fazer com que o vinho ele Então, solte mas a mais, né? microoxigenação, ou seja, ele vai encher o barril. Ou seja, a Aham. madeira é porosa e essa porosidade da madeira é que faz essa Exatamente. microoxigenação. Por isso que é microoxigenação, porque é Tá. através dos Ou poros da seja, madeira. eles não ficam injetando oxigênio no barril. A própria Não, madeira, por não, ela ser não, não. porosidade, vai fazendo Exatamente. isso. Ah, Isso. legal. A porosidade da madeira, Uhum, né? Por exemplo, uma outra decisão que os enólogos tomam, uhum, que o carvalho novo, ele ainda está com todas as suas propriedades lá. tá.
tem enólogo que decide pegar um barril de segundo uso, que já passou uma vez, Tá. ele prefere usar um segundo uso para que a influência dos taninos e desses aromas, sabores que a madeira dá, se influencie menos ainda no vinho. Mas a gente está assim, vamos focar no vinho de guarda. Vinho de guarda. Vamos lá. Vinho de guarda. Vamos voltar para o trilho. E outra coisa, um vinho de guarda, ele tem que ter uma estrutura que suporte ele a envelhecer. Então, o antioxidante vai fazer com que um vinho resista ao tempo. Tá bom. Agora, as outras características também nele vão fazer com que ele altere, evolua ao longo desse tempo. Tá bom. Então, o que é a estrutura do vinho? É o tanino, como eu falei, tá. É o álcool, né? É a acidez e até o açúcar. Né? Então, eu vou dar um exemplo rápido. Vinho do Porto envelhece muito bem. Esse vinho de 100 anos que eu tomei foi um vinho do Porto. Tá. Então, o açúcar residual também ajuda, permite que ele envelheça bem. Tá. Os grandes vinhos que a gente fala, o açúcar residual é pequeno. Tá. Mas, mesmo assim, ele tem uma influência no processo de envelhecimento. Tá? Passado esse processo, então, tudo isso, assim, então você tem, olha, desde a uva, o terroir tem que estar perfeito. Aquele ano tem que ter tido, né, as condições ideais para que a uva pudesse evoluir bem na videira, né? O vento do norte, o sol do sul, a chuva que não aconteceu e o que aconteceu. Variação de temperatura. As decisões do enólogo ao longo do processo. Tá. Então, ele vai olhar assim, essa uva aqui pode ser de guarda, essa uva não pode ser de guarda. Então, se ele tomou a decisão, essa uva pode ser de guarda, ele vai fazer um processo de guarda. Mais extração, mais microoxigenação. Tá. E aí depois ele vai ainda engarrafar e deixar guardado lá na vinícola dele, na adega dele. Ou seja, ele depois desses anos que ele fica no barril, ainda ele põe na garrafa, ainda deixa guardado na garrafa para depois ir para o mercado. Depois para o mercado. Tá. E aí começa a evolução do vinho na garrafa. Aí muda a história do vinho. Então, o processo de fabricar um vinho de guarda é assim, todo vinho tem o mesmo processo. Só que essas decisões tomadas ao longo desse processo é que vão fazer com que esse vinho possa ser um vinho de consumo mais rápido ou um vinho que tenha possibilidade de ser guardado. Tá. E que mesmo assim, um enólogo ele ainda não tem tanta certeza de quanto pode ser guardado esse vinho. Não tem uma engenharia exata para calcular, né? Exatamente. E eu vou dar um exemplo assim, a Barca Velha. Barca Velha é um vinho português, né? Que o enólogo ele demora de 7 a 8 anos para tomar a decisão se vai ser um Barca Velha ou um reserva especial. É um reserva especial. Reserva especial. Cartucho é do Peraman. Cartucho é do Peraman. Casa Ferreirinha. Casa Ferreirinha. Então você tem, né, o enólogo lá da Casa Ferreirinha vai tomar uma decisão. Esse vinho pode chegar a ser Barca Velha? Pode. Então, ele vai experimentando e isso, né, no processo de fabricação dele, ele vai tomar essa decisão depois de 7, 8 anos. Então, mas depois de 7, 8 anos ainda ele deixa esse vinho guardado mais um tempo para depois colocar no mercado? Ou ele já coloca no mercado? Não, ele pode colocar no mercado, porque já tomou uma decisão. Tá, daí é uma decisão dele. É só colocar o label nele, falando que ele é Barca Velha, ou se é o Ferreirinha. Velha, se não é tão bom a reserva especial, se não foi ainda, né? Antes de pode ter tomado ser só um reserva, ou ser um, sei lá, aí outros labels, mas eu entendo que aquele terroir, aquele pedacinho de terra, ou é Barca Velha ou é uma reserva especial. Não, Fábio, legal isso, hein? Eu acho que... Você vê, né? Não, sim. Mesmo assim, o enólogo não tem certeza de quanto esse vinho... Então, e depois, né? A evolução na garrafa, e depois como é que esse vinho, que vida que ele teve... Então, mas isso que eu quero te falar. Porque a gente experimentou junto o Villard Fontaine, que eu lembro que foi o vinho mais velho que eu tomei, um vinho de 1997, se eu não me engano. Um Pinot Noir da Borgonha. A gente abriu isso em 2000
2016, 2017, foi por aí, né? Um vinho de 20 anos. Um vinho de 20 anos. Cara, você colocava ele no copo, ele tava rubi forte, ele tava... Então, assim, explica como fica esse vinho na garrafa. Ou seja, se eu abrisse esse vinho em 1998, ele ia estar o mesmo gosto que eu senti em 2018, 2019? Obviamente não. E primeiro, você É, usou um excelente exemplo, né? Para quebrar alguns paradigmas. tá. O Vila Fontaine é Borgonha. Uhum. Borgonha é Pinot Noir. Sim. Opa, mas Pinot Noir tem uma uva leve, de baixo tanino. Opa, depende de como é que você faça a extração. Uhum. Né? Ele é baixo tanino na casca, Uhum. né? Mas os outros elementos estão ali. Tá, Né? O tempo que ele passa em barrica também dá tanino para ele. Então, tá, o Pinot Noir, que, por exemplo, né, o Romanée Conti é um Pinot Noir, os grandes vinhos do mundo, caríssimos, né, que envelhecem tremendamente. Os vinhos mais velhos que eu tomei, os vinhos tintos mais uhum, velhos, tranquilo, né, que uhum, não é nem espumante, nem fortificado, tá, era um Pinot Noir da Borgonha. Vinhos de 50, 60, 70 anos de idade. Então, a Pinot envelhece muito bem, ela tem autenticidade e tudo mais. Né? Mas o que acontece na garrafa, Luiz? A rolha, e aí a decisão da rolha também, né? tá, Ela também é porosa. uhum, E ela continua o processo de microoxigenação. tá, Ela continua dando oxigênio para o vinho em doses lentas, pequenas, para ele ir evoluindo. Portanto, a estrutura dele, uhum, né, desse vinho, tem que acompanhar esse envelhecimento. Né? É, e ele deve, né, principalmente aí, né, a rolha tem que manter a porosidade para tá, que esse vinho receba isso. E todo vinho, e aí é todo vinho, Luiz, não é uhum, só vinho de guarda. uhum, Ele tem um processo de evolução. tá. Ele começa de um jeito, ele chega no auge e aí ele decai. Né? E o que E é não é, e não esse é menor previsível isso, decai? né? Não, então, não, o enólogo vai mais ou menos Ah, definir ele consegue, o enólogo consegue esse definir qual é o tempo. pico dele, tá, Ele não sabe exatamente, tá, né? Mas ele vai definir. Então, um vinho que você recebe, uhum, um vinho jovem, tá, pronto para beber, uhum, tá? Na hora que você abre ele já ele não vai evoluir de uma forma a te entregar um algo a mais. tá, Ele é bom naquele momento. tá bom, Tá? E a partir dali, né, ele ainda pode, se bem guardado na garrafa, um pouquinho mais, né? Mas ele não vai evoluir para que você venha ter um prazer diferente. Tá? Então, Ele é então, bom para tomar rápido. então quer dizer que quando eu estou comprando vinho e tem lá aquela informação, ah, esse vinho é um vinho que você pode guardar de 3 a 5 anos. Isso é uma previsão do enólogo dando o pico de vida dele. Ou seja, Exatamente. durante esses 3, 5 anos ele vai evoluir, onde ele vai chegar ao máximo dele. Depois ele começa a decair, 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 decair. Exatamente. Explica pra gente o que é decair, decair, decair. Ou seja, o que é. Então, Que... pois é, o decair Uhum, pode, assim, são várias coisas que o vinho vai perdendo uhum, ao longo do tempo. Então, a evolução dele, ele primeiro transforma o vinho, né, tá, e dá outras características. Então, você percebe que ele teve uma evolução. Puxa, então, eu vou dar o que é uma evolução. Eu vou falar de vinho de guarda aqui, tá. né? Então, como eu falei, quando jovem, ele tem pouco a entregar ainda, porque ele ainda, os taninos dele ainda estão muito rudes, né? Uhum, uhum, Agressivos, uhum, né? E geralmente um vinho jovem tem aquelas frutas frescas principalmente, tá. né? Frutas vermelhas frescas. Uhum, Né? Conforme esse vinho vai evoluindo, ele vai passando por algumas fases. Né? Então, essa fruta fresca ela vai se transformando, uhum, né? vai, vai indo para um aromas de geleia da fruta, de uhum. compota da Que é fruta. o açúcar, Né? né? Você vai sentir. Exatamente. Ele vai transformando aquilo Uhum, tudo, né? Ele fica realmente um aroma doce. uhum, Ele fica com um aroma doce. Né? E não necessariamente é um açúcar, mas o aroma é doce. certo. É como o aroma de uma flor, né? Uhum, Não, uhum. não é um aroma doce, Sim, sim. uma flor.
E não é açúcar, não. Uhum. Mas é um aroma que para a gente vem essa sensação de um aroma doce. Sim, Né? E é engraçado essa sensação quando você. É porque composta é uma coisa que a gente já teve a experiência sim, sim. de sentir o aroma, Uhum. né? Então você percebe assim, já vem na tua cabeça, aquela compota, né? Aquela fruta já naquele pote, já meia dissolvida no meio daquele Uhum. líquido, né? Bom, essa é uma forma, né? O vinho, ele tem 3 ciclos de aromas, né? Os aromas primários, Tá. secundários e os terciários. Uhum. Então, quando você produz o vinho, né, o primário é os aromas da uva. Então, Tá. principalmente essas frutas, a flor, né, Uhum. são os aromas primários. Uhum. Secundários é do processo de produção do vinho. Então, quando a gente fala sobre os aromas que vêm do barril, tá, os aromas que vêm da fermentação láctea, então você vai sentir esses aromas mais apesar que especiarias, por exemplo, não, você tem uvas tintas que já tem especiaria, mas você traz mais especiarias do barril, você Tá. traz o chocolate, sabe, de Uhum. coco, você traz balatoff, você traz outras características dessa produção e também da fermentação láctea. E os terciários, que o terciário que é chamado de buquê do vinho, né, Hum. é quando realmente o vinho chega numa evolução máxima dele, Tá. né? Que são aromas mais um cogumelo, é o couro, tá, o cheiro da floresta em decomposição, sabe? Aquela Uhum. coisa. Então, aqueles E vinhos que eu tomei, que eu senti cheiro de estábulo, ele já estava no terciário. então são características de aromas Mas terciários. terciários. Tá. É. Agora, se você acha um aroma terciário num vinho novo, você vai achar um pouco estranho, né? Sim. Então, ou aquele vinho evoluiu muito rápido, Uhum. né? Que pode ser, ou foi colocado aquele aroma naquele vinho, para que ele tenha aquele aroma. É importante falar isso, pessoal, né? Que, assim, não que isso daí seja uma crítica, mas, gente, É, é uma química. Então, a pessoa que está produzindo vinho, ela pode colocar químicas dentro da produção para acelerar, para desacelerar, para trocar o sabor, para dar aroma. Então, assim, isso aí. aí é uma questão de você conhecer o produtor, conhecer a origem do vinho. Então, é aquilo que a gente fala. Você tem que experimentar e conhecer também de onde está vindo o vinho, né? Para você entender o Pois é, quanto esse vinho é mais natural ou mais químico. exatamente. Bom, aí ele atingindo o auge, Uhum. ele começa a decair. Tá. Então, esse frutado dele, que é esse fruta mesmo que comporta, ele Uhum. começa a perder. Tá. Então, quando você cheirar um vinho de guarda, ele já não tem mais nenhuma fruta, você já percebe que, opa, ele já está num processo de decair. Ele Tá. já está perdendo características. Tá. Ele vai perdendo acidez. Então, o vinho sem acidez, ele não é um vinho alegre, né? Ele fica um vinho chato, né? Um Tá. vinho muito chato, Uhum. que falta acidez nele, Tá. né? E a oxidação. Ele começa a ter aromas oxidativos. Fábio, você está Essa, falando muito de aromas e na boca? Você falou da acidez agora, né? Como você, aí eu falei, como exatamente. se associa esses aromas com sabor? Ou seja, só para o pessoal aí que entender, na hora que eu estou falando do terciário, que você está falando que é aquela coisa mais de couro, né, mais animalesco, vamos colocar assim. Isso você vai sentir no aroma. E na boca, como fica na boca? Então, na boca você sente 4, né? Tem uma quinta agora, Tá. que é o açúcar, é o amargo, a acidez e tem mais um lá. Açúcar, a salgado, e o salgado. Ah, tá. O açúcar, salgado, acidez e o amargo. Tá. Tem um tal de um japonês lá, nome japonês, Hum. e ainda não percebi direito ainda, É, não tá. entendi direito isso aí. Mas assim, são essas 4 coisas que a gente sente na boca. Né? Tá. Então, na boca é o tato, é quando o vinho tem contato Tato. com a pele. Uhum. Né? Uhum. Então você vai sentir o volume do vinho, Tá. né? Você vai sentir e além da acidez, você sente esse volume, como é que ele está. Então, conforme ele vai evoluindo, se ele perde a acidez, Hum. como eu falei, ele vira um vinho chato. Você não saliva. Tá. Tá? Ah, ah,
Se ele é um vinho que vai perdendo esse corpo, Uhum. ele é um vinho que vai ficando mais leve na boca, mais aguado. Tá. Tá? Outro dia eu tomei um vinho bem velho, brasileiro Uhum. inclusive, que ele já estava, assim, o que a gente percebeu, ele perdeu tantas características que ele ficou aguado. Ele não oxidou, tá? Tá. Não está oxidado, mas ele perdeu boa parte das características dele, ficou um vinho aguado. Uhum. Tá? Entendi. Porque conforme a química vai acontecendo, vão surgindo vamos dizer assim, substâncias, né, mais sólidas que eles decantam, eles vão para o fundo da garrafa. Tá. Eles deixam de estar no líquido. Uhum. Uhum. Tá? Entendi. Porque essas reações químicas, tanto que você pega um vinho velho, por que você tem que decantar? Decantar é separar o O sólido sólido do do líquido. líquido, sim. Né? Uhum. Porque o vinho de guarda ele E tem tem aquela. resíduos, Uhum. mais resíduos do que os outros vinhos mais novos. Eu só vou dar uma dica pro pessoal. É um MBA de química também, isso aqui, hein? Porque vocês perceberam que, assim, Mas vinho é é química, né? química, Eu vou né? te falar. Química, pura química. Pura química, pura química. Né? Então, essa é a evolução do vinho. Então, ele começa mais rude, né? Ele vai ficando mais E sedoso, ele vai trocando o a cor sabor vai também, se né, Fábio? transformando. O vinho mais. E tem isso também. Ele vai ficando mais atijolado, né? Que esse Vilar Fontaine que eu tomei, que era rubi, ele devia estar evoluindo ainda, né? Porque ele estava um rubi forte, bonito, né? Exatamente, exatamente. E é engraçado que o vinho tinto, ele tem a evolução da cor dele. Ele começa com aquele vermelho violáceo, azulado até, Tá. né? Ele vai para esse rubi. Então, Uhum. assim, o rubi é a segunda fase da cor dele. Tá. Então, depois de 20 anos, Uhum. ele estava vamos dizer assim, no segundo quartil de vida dele. Tá. No segundo quartil de Putz, vida tinha dele. muito ainda para evoluir esse cara. Pela cor, essa é uma das análises que a gente faz. Pela Uhum. cor, Uhum. ele ainda poderia evoluir mais. Legal. Depois ele vai atijolando, principalmente ao redor, quando você olha a taça, ele vai criando aquela cor de tijolo, e essa cor de tijolo vai tomando ele todo, até que ele fique totalmente atijolado, ou até um amarelo mais escuro. Tá. Tá? E o fato da cor estar amarelo escuro, Uhum. assim, você ainda tem vinhos que têm características boas para se tomar. Eu já tomei vinho bem evoluído na Uhum. cor, Uhum. a obra que ele já tinha perdido algumas coisas, mas, poxa, ainda estava interessante. Mesmo no processo de decaída dele, não é Uhum. que ele é um vinho para você jogar fora. Né? É um vinho que tem outras características. Fábio, você está Ele falando chega isso, num certo. tá Né? vindo um negócio na minha cabeça aqui. Cara, toda vez que você vai no restaurante, o garçom dá um pouquinho para você experimentar. Cara, é muito difícil aquele vinho estar ruim pra você falar, não, eu quero outro vinho. O que é esse experimentar o vinho? Explica pra gente, então, que você tá falando de um É, negócio muito, muito interessante, porque se você vai num restaurante, assim, o restaurante ele tem uma certa curadoria para trazer o vinho para dentro do restaurante, certo? é, 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 via de regra, ou ele vai ter, ou o vinho que tem um preço acessível vai rodar muito, né? Ele não vai ficar lá guardado, né? O vinho mais caro, talvez ele fique mais um tempo, mas ele tem um processo produtivo que justamente ele é feito é. para ele ficar um pouco mais. O que é se experimentar o vinho e falar, ah, tá E, ruim? e o restaurante guarda bem também. É Sim, importante guardar depois a gente vai bem. falar de armazenamento. Boa. Mas o que é se experimentar que o cara fala, ah, pode servir? Então, você sabe que isso assim, uma coisa bem interessante de discutir. É, Né? Que existem, quando você experimenta, é. você pode ter a sensação do não gostei. Sim, Isso não quer dizer que o vinho está ruim. perfeito. Eu não gostei. O que é o vinho ruim? É realmente um vinho que perdeu característica. Então, para você saber que ele perdeu, você tinha que saber como é que ele era antes de perder a característica. A primeira coisa é isso. Tá? É. Então, ou ele está oxidado, isso é um defeito. Mas aí você vê na rolha também, né? Se você vê que a rolha tá encharcada, que ela tá ruim, você fala, pô, Então, mas é uma suspeita, Luiz. Isso é uma tá, suspeita. tá, Isso é uma suspeita. tá. Se o líquido chegou até a borda da Uhum, rolha, uhum. é porque houve muito contato com o oxigênio, então ele acelerou o processo de envelhecimento E dele. pode ser que ele esteja Isso bom não quer ainda. dizer que ele Sim, estragou. entendi. Pode ser que ele esteja bom. Tá, Mas é uma suspeita tá. que no armazenamento a rolha não estava bem. Tá? Uma outra coisa, Luiz, você tem lá o Bolchonê. Uhum.
O que é o Beauchonnet? Beauchonnet é um fungo, uma doença que está na rolha, Tá, que passa pro vinho e que ele fica lá com gosto de pano molhado, sabe? Uma tá, coisa ruim nesse sentido, tá. né? Então, assim, você recusa o vinho por defeito, não se Assim, você gostou ou não do vinho. mas assim, para você, assim, eu nunca recusei um vinho por defeito. Às vezes que eu experimentei o vinho, eu não recusei, eu falei, precisa estar numa a temperatura não está legal, deixa ele gelar mais, ou deixa ele fora porque ele está muito gelado. Mas assim, qual é a probabilidade é muito baixa de você pegar um vinho assim, né, Não, é Fábio? baixo. Assim, eu já tive casos de vinho estragado. Uhum. E num dos casos, pelo fato do valor, e não foi em restaurante, foi de loja. Tá. Tá? Comprei, entregaram em casa, eu experimentei o vinho e não estava bom. Tá? E outra coisa, né? Ainda mais na situação que eu tomei nesse processo. O cara não me viu abrindo. Eu tomei um pouco, não gostei, fechei a garrafa e levei a garrafa cheia pro cara. Olha, esse vinho aqui não estava bom. Uhum. Não é porque eu tomei a garrafa inteira e olha, Uhum. Sim. eu Mas, levei a Fábio, garrafa inteira. mas já que você está falando disso, Agora, o armazenamento ele está relacionado com esse negócio do vinho, tá bom, não tá bom? exatamente, sim, porque o armazenamento ele é vital Hum, para que um vinho consiga envelhecer adequadamente. É tá. vital. Né? Por isso que o comércio realmente de vinhos de guarda. Então, imagina você indo numa lojinha comprar um vinho de 50 anos de idade. Qual que certeza que você tem que aquele vinho tá bom? Só abrindo e experimentando. Uhum. Então, peraí, mas para abrir, paga, né? Sim, sim. Então, primeiro, sempre existe um certo risco Tá, de um vinho extremamente velho ele não estar bom. tá. Quais são, assim, como é que você consegue um pouco se garantir disso? É que esse processo de armazenamento, de transporte, tem que ser feito de uma forma adequada. Uhum. O vinho de guarda, até vamos assim, contrariamente ao que pode ser de senso comum, ele resiste muito mais do que um vinho não de guarda. Tá. Por quê? Porque ele tem uma estrutura maior. Certo. Ou seja, ele pode ter um pouquinho desleixado, mas ele vai resistir mais. Pode até ser. Agora, o problema é o Hum. seguinte: se você compra um vinho de, sei lá, 50 reais, né, para tomar, Uhum. se ele perder um pouquinho, você perdeu um pouquinho de dinheiro. Né? Uhum. Aí você pega um vinho de guarda, paga 10 mil reais. Se ele perder um pouquinho, você perdeu muito dinheiro. É verdade. Então, assim, você cuida mais do vinho para que ele não perca nada. Tá? Porém, ele teria uma chance de resistir mais. Tá. Por quê? Porque ele tem mais estrutura. Mas quem compra um vinho, ele quer comprar ele no melhor que ele possui. Uhum. Como é que eu garanto? Né? Bom, primeiro, o que é armazenar adequadamente? Tá. Tá? Então, tem 3 coisas que são importantes para você armazenar um vinho. Tá? Que é a temperatura ambiente, umidade e a luz. Tá. Tá? Então, ele tem que estar, ele não pode estar nem muito quente nem muito frio, Tá. porque frio, veja bem, frio reduz a capacidade das reações químicas também. Ele evolui Perfeito. menos Ele o dá vinho. uma Tá? amansada, né, na É, reação, né? uma mansada. Uhum. Mas não quer dizer que ele vai resistir. Tá? Uhum. Ele pode não fazer, mas ele pode não resistir. Então, não é bom para o vinho. Tá. Mas quente, ele acelera esse processo. Certo. Tá? Então, o ideal é ali, sei lá, eu deixo a minha adega nos 12 graus. Tá. Tá? Que é o que geralmente uma adega feita embaixo da terra, né, lá na Europa, é mais ou menos isso. Umidade, tem que ter uma certa umidade, não pode estar muito úmido, Tá. porque pode contaminar, que o muito bolor, aquela coisa toda, Tá. mas não pode estar seco. Tá. Tá? Não é seco. Por quê? Porque a rolha, tudo Uhum. bem, você deixa geralmente o vinho, tem que Deitado. deixar o Ou vinho seja, do jeito que está aqui atrás de uma. mim, nenhum desses são vinhos de guarda, certo? Pois é, mas isso, pelo que eu tô entendendo, são prateleiras de venda, né? Mas é isso aí. Mas eu vou te contar depois uma outra coisa interessante, Tá. mas nesse sentido. Uhum. Mas
para armazenar, ele tem que estar na horizontal. Tá. Né? O E líquido- precisa virar o vinho sempre também? Isso aí é. Não, não, não. Isso é Não, bobagem. tem um processo de É. fabricação do champanhe Tá. que precisa ficar Mas aí é champanhe, né? remoto. É champanhe quando ele está Sendo sendo Tá. produzido. Tá. Tá? Tá bom. Agora, assim, isso é só uma questão estética. Tá. Eu tive vinho de guarda, que você deixa muito tempo na horizontal. Então, para onde vai aquele sedimento, aqueles resíduos? Sim, vai por Ele baixo. fica ao longo da garrafa. Uhum. Só isso. Tá. Então, na hora que você está tomando, você vai ver uma fileta de resíduo aqui do lado. Tá. Inclusive. É só colocar no copo e mastigar, né, Barnes? Que tá tudo certo. Tem isso também. Se algum vinho me dá até o resíduo que eu não começo. Então ele tem que ter uma certa umidade para que a rolha também continue úmida dos dois lados. Tá. Ah, entendi. Agora, e luz? Luz é mortal. muito prejudicial para o vinho. É mortal para o vinho. Uhum. Tá? Então, ao abrigo da luz. Tá. Tá? Então, por isso que as adaiguinhas são sempre... É bom você deixar num quarto separado. Ou seja, pessoal, você que tem aquela adega na sala cheia de luz e tem vinho de guarda, você está perdendo dinheiro. Não é para vinho de guarda. Porque não é a temperatura de guarda, a umidade é adequada e luz. É vinho para você comprar no supermercado, deixar lá 1, 2, 3 no mês e já tomou. Ele já está reciclando. Tá certo. Ele já está reciclando. Tá certo. Exatamente. Mas, Fábio, peraí. Vai lá, você vai concluir. Só para concluir, então, para armazenar um vinho de guarda, né, tem que, assim, e você tem que ter vamos dizer assim, como ele realmente é de um custo maior, poxa, você investir numa boa armazenagem é interessante. Tá? Você está guardando um vinho de valor lá dentro. Não sei se você vai conseguir fazer essa conta. O Vilar Fontaine, quando a gente comprou, eu lembro que ele não foi tão caro. Quanto ele custaria hoje? Você tem ideia? Não, assim, bom, aqui... Assim, um vinho daquela qualidade, que não é um vinho assim que de guarda, que você comprou para tipo colecionador, né? Mas você comprou, você viu que ele era muito mais antigo, mas assim, para quem gosta de vinho mais antigo, estava lá, disponível. Esse também é um outro paradigma, né? Tá. Apesar, como eu estava falando, o fato de a gente começar a estudar, a degustar, né? É um hobby que vai ficando cada vez mais caro. Realmente as garrafas vão ficando mais caras. Porém, né, o fato de um vinho ser velho, óbvio que ele vai custar mais caro, mas não é aquela coisa absurda. Preços absurdos são de vinhos que têm renome, que têm reconhecimento. Tá? Então, aqueles rótulos super famosos, geralmente... Peramanca, Barca Velha, Petrus... Petrus, o Lafite Rothschild, o Romanée Conti, sei lá, o Gaja, coisa desse tipo. Tá? Então, o Beyond Santi, apesar que, assim, são vinhos mais caros, de qualquer forma. Agora, quando você vai naqueles produtores que não são tão conhecidos, que produzem vinhos de guarda também, os preços não são exorbitantes. Então, você pode comprar um vinho de 30, 40 anos por, sei lá, 40, 50 euros na Europa. Tá, aqui no Brasil seria o dobro. Ou mais. Não. Aqui no Brasil, eu diria que, assim, eu multiplico por 15, né? Um vinho de 40 euros lá... Por 15? Está uns 600, 700 reais. Não. Pensei que era você multiplicar por 15 euros para fazer a conversão pro... Não. Já estou embutido. Então aí, ó, pessoal, assim, se você juntar 3, 4 amigos, não fica tão ruim você comprar uma garrafa para experimentar. Isso que é o que a gente fez com o Peramanca, né? Exatamente. Ou vai para a Europa, né? Ou vai para a Europa. Aproveita e vai para a Europa. Aproveita uma viagem dos Estados Unidos. Sim. Tem muita loja de vinho. Você consegue comprar vinho. Já que você está falando de comprar, quais são as dicas de você comprar um vinho de guarda? Ou seja, me deu vontade de experimentar.
que eu faço para experimentar? Quais são os critérios de seleção da loja, do fornecedor? Quais são? Explica o pessoal como eles devem se proceder. Olha, é que vinho de guarda também tem uma elasticidade grande, né? Como está falando, vinhos que tem. Muita gente fala, eu tenho um vinho de guarda, ele dura 10 anos. Ok, né? É uma visão, né? Sim. De vinho de guarda, né? Como eu te falei aqui, até tenho Dependendo da tua também, idade, 10 né? anos é tempo pra cacete. É muito tempo. Não, você sabe que o João Clemente lá da Vinicius Sapori, até estava lendo aqui É, o post que ele falou sobre o Elefant Rouge, né? é, E ele escreveu, foi muito divertido. é. Falou assim, o produtor disse que pode guardar durante 10, 15 anos. É. Mas eu não sei nem se eu vou estar aqui nessa produção. Então eu vou tomar agora, né? É isso Ó, aí. eu vou falar, Fábio, eu sei que você gosta bastante de vinho de guarda, mas a minha teoria é essa. Vinho é pra comprar e pra tomar. Não. Então, mas você quer tomar um vinho velho? Compra Compro, velho, isso sim, aí, igual você sim. estava falando. Isso. Compra velho, compra velho. Five, five, one, Minutinho só, seven, minutinho só, minutinho nine, só. 8, 6, 8. Entrou uma ligação aqui, desculpa, Fábio, continua aí. Nada, não. Vamos lá. Então, primeiro, né? Esses vinhos ícones que nós conhecemos no mercado, você pode comprar em lojas especializadas, Uhum. né? Na internet. Se bem armazenados, 20 anos acho que é um tempo que eles conseguem durar. Então, vinhos ícones. Por quê? Uhum. Um vinho ícone, o produtor, ele vai cuidar da produção dele. Tá. Né? Ele vai selecionar bem a uva, ele vai fazer um processo de amadurecimento adequado. Uhum. Né? Como eu te falei, só uma questão da extração que cada um vai definir, né? Uhum. Quanto esse vinho vai resistir no tempo. Tá. Né? Mas vinhos ícones, sei lá, Alma Viva, Tá. Angélica Zapata, Tá. né? Um Opus One americano. Repete o nome do americano? Opus One. Opus One. Opus One. E Fábio, mas isso que eu vou te falar. Como tá a pirataria de vinho? Tem gente vendendo Angélica Zapata que não é Angélica Zapata? Porque, não, eu tô te perguntando isso porque às vezes eu vejo o preço de Angélica Zapata e falo, não, isso daqui não tá certo. Assim, primeiro, se o vinho não é vendido através de um processo de importação formal, Tá, no mínimo você está incentivando um crime. tá. Né? E esse crime tem 1000 coisas por trás disso. Não é só Perfeito. alguém que foi na Argentina, botou as caixas no porta-mala e passou pela fronteira. Sim, Esse controle da fronteira, quer dizer, tem muito crime organizado envolvido nisso. tá Então, você bom. está financiando outros crimes, inclusive. Uhum. Esse é um ponto. Então, e como é que se identifica isso? Né? Primeiro, não está numa loja formal, já é uma coisa suspeita. Uhum. E quando você olhar o contrarótulo, você não vê lá aquelas referências que tem para o Brasil necessárias. Uhum. Quem que é o importador, como é que é aquela coisa toda, Uhum. são os rótulos que precisam ter para o vinho ser importado para o Brasil. Isso é importante que você falou, pessoal. Então, todo vinho que é importado para o Brasil, vias legais, ele tem o rótulo em português, né? Ele está traduzido para o português, então ele tem o nome do importador, o nome do produtor. Então preste atenção nisso, tá, pessoal? Vamos comprar vinhos legalizados. Legalizados. E segundo, você pode estar sendo ser uma fraude, né? Quer dizer, um vinho que não é aquele vinho. Uhum. E eu vou dizer, assim, no mundo já existiram grandes fraudes nesse sentido. Não é só. Né? Então, você pegar Sim. grandes vinhos que foram fraudados. Tá? Então, inclusive tem uma história com, acho que um chinês. Né? Tá. Sim, eu escutei essa história. Ele participou de alguns leilões, comprou lotes de grandes vinhos e colocou à venda.
ele vendeu muito mais garrafas do que ele tinha comprado. Então ele meio que ele legalizou, né, esses vinhos fraudados dele. Né? Mas, Fábio, você teve uma experiência. Mas pode ter muita fraude. Mas você teve uma experiência. Você estava viajando, você foi num lugar comprar um vinho. Como foi a experiência de comprar um vinho no lugar que você não conhecia? Pois é. Então, assim, é importante, né, o máximo que você puder conhecer de quem, se é a pessoa que está te vendendo, a loja, o comércio, ele é confiável. Tá. Um vinho de guarda. Tá? E essa história é muito interessante, né? Minha filha mora em Dublin, na Bia, e no mesmo quarteirão, aliás, tinham 2 lojas de vinho. Tá. Uma de uma grande rede e uma loja de vinho de bairro. Tá bom. Aquela coisa bem, né? Não muito... Não tinha, assim, uma identidade visual, né? Era uma lojinha de bairro, né? E eu entrei na loja, e, assim, muitos vinhos como essa prateleira atrás, que ele deixava lá, outras deitadas. E ele tinha um móvel, não sei se você conhece o tipo de móvel que eu chamo de capelinha. Sim. Que assim, é uma estante, embaixo é um outro móvel um pouco maiorzinho. Assim, né? E embaixo também, ali embaixo, e assim, não tinha uma grande organização por país. Tava lá. Tudo lá. Tava tudo lá. Era um sebo de vinho. Era um sebo de vinho. E o senhorzinho, lá na escrivaninha, no balcão, lá atrás, né, sentado, nem me falou bom dia, boa tarde, não precisa nenhuma, né? E eu comecei, olha. Né? E aí eu comecei a olhar esses vinhos embaixo, né, que tá na prateleira, um a um, até que eu achei um. Isso, faz 4, 5 anos atrás, né? Então, 2020, tá? E era um vinho espanhol de Ribeira del Duero de 89. Então tinha 31 anos. 31 anos. É isso? 31 anos. Né? Eu peguei, vamos ver o preço, estava adequado, e levei para o senhorzinho. Falei, quero levar esse vinho. Para você ver, né? A honestidade. Ele olhou assim, eu falei assim, olha, eu não consigo te garantir que esse vinho tá bom. Né? Porque é um vinho de idade. Eu disse para ele assim, eu estou acostumado a tomar vinho de guarda, eu sei como é que fica um vinho mais envelhecido, né? Eu sei o risco que eu tô correndo também. Mas eu falei para ele, mas eu consigo fazer um teste aqui, para ver se pelo menos nesse teste ele passa. Ele falou, qual que é? É um teste com a luz embaixo, né? Acho que ele já fez, né? Aquele com a luz embaixo. Então eu vou pegar uma garrafa de vinho como essa daqui. Quando a garrafa está cheia, eu faço assim, o líquido chega aqui no gargalo. Tá bom. Portanto, ele tem uma quantidade menor. Eu coloco uma luz embaixo, né? Antigamente se colocava uma vela, eu coloco a luz do celular e deixo a luz passar pelo líquido. Tá? E quando a luz passa pelo líquido, ele cria um ponto de luz. Esse ponto de luz, você vai olhar qual que é o tipo de vermelho que aparece. Então, assim, você consegue ter uma ideia se ele está mais atijolado. Certo. Sim, faz sentido. Do violeta até o atijolado. E ele estava um vermelho rubi perfeito. Eu falei, olha só o que eu vim aqui. É interessante. Aí ele falou assim, olha, mas quando você beber, você me avisa. Eu nunca avisei. Você nunca avisou. Você bebeu? Eu trouxe ele para o Brasil e fui beber depois de uns 2 anos ainda. E tava ótimo. Que bacana. Tava ótimo. Tá? Então, assim, Só por curiosidade, preço exorbitante esse vinho lá? Nada, era 30, 40 euros, uma coisa assim. É um vinho que eu... Sei lá, na época era 100 reais, 120 reais a garrafa. Por aí. Beleza. Por isso que o europeu bebe bem melhor do que a gente. Sim, não, sim. É barato, né? Então, mas assim, eu sei que eu arrisquei, mas assim, e outras coisas se olha na garrafa, né? Então, assim, você tem algumas suspeitas também. Então, assim, você pega um vinho velho, que o rótulo tá perfeito, parece colocado. Então, peraí, por que esse rótulo tá tão bonito? Não, mas existe isso. Por quê?
Tem produtor que ele etiqueta o vinho quando vende. O pequeno produtor faz isso. Então, eu tô comprando o vinho dele lá em 1980. Ah, então eu posso ter um vinho velho, bom, com rótulo novo? É. Se você comprar na vinícola, eu trago aquilo, pô, olha aqui, ó. O cara assim, pô, 1980 tem 40 anos de idade. E tá com esse Olha o rótulo. rótulo. É que eu acabei de etiquetar. Tá, Tá? entendi. Mas você tem que saber disso. Né? Certo. A rolha também. Vinho de guarda, né? Hum, Quem efetivamente, né, o cavista que Uhum. guarda o vinho, uhum, né? Ele geralmente ele tem um lote daquele vinho. O que ele vai fazer? Por quê? Conforme o vinho vai passando os anos dentro da garrafa, uhum. o volume vai diminuindo, Tá. vai perdendo o volume. Uhum. Tá? A rolha vai se deteriorando. Então tem cavista que pega 2 garrafas e transforma em uma, e põe uma rolha nova. Cara, tá perfeito. É uma técnica. Sim. Assim, por quê? Porque o fato dele completar a garrafa que está vazia, ele deixa menos oxigênio. Sim, Então, sim. ele continua na mesma velocidade de Mas, envelhecimento. Fábio, peraí. A gente tá Aí você no... pega um. Não, Mas assim, eu só vou te cortar porque a gente tá chegando a 1 hora, que eu podia ficar 3 horas falando sobre isso. É. Mas assim, É duro. a gente está no mundo digital. O mundo digital gosta de fazer experimento, gosta de ser tudo rápido. Cara, se eu quiser fazer um experimento de tomar um vinho de guarda, já envelhecido, mas ele não é de guarda, como eu faço isso para ter essa sensação de tomar um vinho mais que passou por esse processo de evolução, mas não preciso esperar 20 anos para tomar esse vinho? Pois é. Então, o que faz o vinho evoluir É. é a microoxigenação. Tá bom, certo. Né? Sim. Então, se acelera o envelhecimento de um vinho se você tem mais contato com o oxigênio. Uhum. O vinho. Quanto mais contato com o oxigênio tiver, mais acelerar o envelhecimento ele faz. Uhum. Né? Então, por isso que né, existe essa garrafa chamada decanter, né, que tem um bojo grande, porque ele amplia a área de contato com o oxigênio. Tá. Na verdade, ele vai. Aqui é uma garrafa de oxigenação do vinho. Ou seja, aí é uma microoxigenação turbinada. Turbinada, exatamente. E, portanto, o vinho vai passar pelas fases de evolução mais rápido. Tá. É óbvio que não é a mesma coisa que a microoxigenação. Mas eu tenho que colocar no decanter e deixar um tempo, ou já coloco no decanter e já posso beber? Então, a partir do momento que o vinho começa a alterar. A grande graça disso, inclusive, é você perceber as etapas da evolução. Se você tomar uma garrafa de vinho ao longo de 6 horas, por exemplo, Tá. você vai perceber várias etapas da evolução dele. É óbvio, né? Quantas vezes você faz isso na vida? Pegar uma garrafa e ficar experimentando durante 6 horas, né? Mas acho que isso daí é uma chance de você ter experimentado. Mas assim, é um experimento interessante, né? Assim, pessoal, é interessante você ter 3, 4 taças, porque você vai guardar um pouquinho em cada taça e vai experimentar, vai evolucionar a taça, né? Eu vou muito em degustação, então assim, eu tomo o primeiro vinho, deixo um pouquinho, eu vou voltar naquele vinho quando eu estiver tomando, depois de tomar o último, eu volto aqui, deixa eu ver como é que ele evoluiu, porque isso mostra a qualidade do vinho, como é que ele evolui. Tá? Então, na hora de abrir, você deixar ele oxigenando. Tá? E um experimento que eu gosto de fazer muito, tá? Que é tomar o vinho num dia, põe a rolha, põe na minha adega, eu vou tomar ele uma semana depois. 7 dias depois. Porque ele tem mais oxigênio e ele fica lá evoluindo. Tá. Então, são algumas formas de você, que não é exatamente como você fazer um envelhecimento via microoxigenação, mas pelo menos você percebe um ciclo de evolução. E treina o paladar, né? E treina o paladar, o aroma, né? A capacidade de identificar também, tudo isso vai mudando. Né? E eu trouxe aqui um exemplo, né? Pra gente. Você vai degustar vinho aí? Peraí. Deixa eu pegar um vinho, que eu não vou deixar você tomar sozinho, não. Deixa eu pegar um vinho aqui, peraí. Peraí que eu vou abrir um vinho aqui. Não, o que é isso? Não é, que eu fiz aqui? Não é tão bom quanto esse. Ele não é, ele é um 2023, mas vou abrir. Peraí que eu vou abrir que eu quero tomar junto. Então,
que é esse vinho aqui? Na verdade, quando a gente fez o último post, podcast, Sim. eu abri um Elefant Rouge, Tá. né, que a gente está falando sobre vinhos brasileiros, só para acompanhar a nossa conversa. Falei um pouquinho dele, mas né, esse vinho ele é feito com processo de vinhos de guarda. Né? Ele tem uma preocupação de ser um vinho de guarda. Deixa eu interromper, que a gente está falando de vinho de guarda, vinho de guarda. Eu estou abrindo um vinho aqui e a gente não falou de um negócio interessante. Eu vou abrir o vinho e vou te mostrar a rolha. É uma rolha sintética. Pois é. Vinho de guarda nunca vai ter uma rolha sintética, com aquelas folhas de rosca, certo? O que acontece? A cortiça tem essa característica da microoxigenação. Microoxigenação, né? Uma sintética, eu não sei como é que está a tecnologia hoje de fazer, mas as que eu conheço, elas são mais sólidas. Ela não dá microoxigenação. Não. Como também a rosca também não. Né? De novo, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, né? Mas antes de abrir e colocar na taça, né? Eu abri uma garrafa de Elefant Rouge da última vez. E vamos falar um pouquinho do Elefant Rouge, que o pessoal que não assistiu o nosso último podcast. Gente, o Elefant Rouge, ele foi produzido por um enólogo, que a gente falou aqui, que é o Jean-Claude. Ele morava na Borgonha. Ele fez toda essa produção do vinho. E assim, a primeira vez que a gente experimentou esse vinho no Brasil, a gente não acreditou que tinha um vinho desse no Brasil. Que foi assim, uma surpresa de qualidade, de sabor. Vocês estão vendo que esse daí é um vinho de 2018. Né? O Barney só abre esse vinho quando ele está sozinho, quando ele está comigo ele não abre mais. Mas, gente, assim, é um vinho que realmente ele foi um divisor de águas no quesito de a gente entender que no Brasil dá para fazer vinho bom. Né? Que não é, assim, se for bem produzido, se for uma pessoa que conhece. Então, eu estou falando isso porque no Sul, inclusive a gente está passando por essa tragédia no Sul aí, assim, no Sul tem vinícolas muito boas, tem pessoas muito competentes, é uma questão de achar o vinho certo, né? Na Serra de Santa Catarina também tem produtores muito bons de vinho. Esse é da Serra Catarinense, né? Tudo catarinense, lá de Santa Catarina. Então, e esse Elefant Rouge aqui, ele foi feito, né? O Novelage Grande, ele viveu muito tempo em Bordeaux e ele trouxe essa filosofia de produzir vinhos dessa forma mais tradicional, pouca intervenção de tecnologia. Tá? E com essa visão de vinho para a saúde, com mais antioxidante, isso tudo. E o antioxidante vai fazer com que o vinho, como eu falei, resista ao tempo. Esse vinho, ele é predominantemente Merlot, 70%, Cabernet Sauvignon depois e outras uvas em menor quantidade. Merlot predominante, Cabernet como corte, é um vinho da margem direita, lá de Bordeaux, margem direita do rio. Né? E o pessoal que toma, eu já não sou de novo. Assim, eu só vou fazer outro comentário. Pessoal, vinho é química e geografia, tá? Exatamente. Você tem que estudar geografia para começar a entender de onde vem o vinho, como ele é feito, se ele está na direita, na esquerda. Exatamente. E eu, Luiz, eu coloco história no meio. História, verdade. Histórias. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, ele tem uma característica de um vinho de Saint-Emilion, mais ou menos, né? Por causa do Merlot e da Cabernet. Então, quando eu olho assim, a primeira coisa que eu faço quando for beber um vinho é para saber assim, o que eu espero daquele vinho. Nunca nem tomei o vinho. Então, da região tal, ele é mais ou menos assim, com a uva tal, né? Quantos anos de vida. Então, eu crio uma expectativa. Né? Então, Merlot com Cabernet. Então, Merlot, ambos, né, Cabernet e Merlot, são famosas frutas vermelhas. O Merlot, um pouco de frutas mais não tão
escuras, Uhum. uma cereja, por exemplo, Uhum. né? E o Cabernet com uvas mais escuras. Tá. Né? Essas uvas, desculpa, a fruta mais Uhum. escura, uma amora, um cassis, uma coisa desse tipo. Uhum. Tá? O Merlot, ele é mais Apagou a luz aí. suave. Peraí, deixa eu... Minha fonte aqui, eu preciso... O Merlot, ele é mais redondo, mais, né? Uhum. Não tão agressivo. O Cabernet é uma uva mais forte, né? Uhum. Mais tanino, com mais acidez, né? O Merlot, o tanino dele já é mais não tão agressivo, Tá. né? Então, essa é uma combinação dos dois. Então, tá bom. Estou esperando isso do vinho. Tá. Né? E eu experimentei esse vinho uma semana atrás. Uhum. Ele estava assim, um pouco agressivo ainda. Uhum. Tá? Uhum. Uhum. Um pouco assim, aquelas arestas que eu falo, né? Ainda com tanino um pouquinho mais rude, essa questão da especiaria ainda incomodando um Tá. pouco. Tá bom. Ok, tomei. Enquanto eu fui tomando, ele já foi modificando. Tá. A última taça que eu tomei já estava super agradável. Tá. Tá? Fechei, peguei a rolha do Uhum. vinho, tá? Coloquei de volta Tá bom. e voltei a colocar na adega. Tá. E acabei de abrir uma semana depois. Tá E bom. vamos experimentar. Vamos experimentar. Eu vou experimentar desse lado, fingindo que eu estou experimentando o elefante rouge. O meu não é o elefante rouge. Ó, É um vinho familiar argentino. a primeira análise que a gente faz é da cor, né? Então, ele ainda está um vermelho rubi, mas já começa a tijolar um pouco nas bordas. Uhum. Ele já evoluiu na cor. Tá? Primeira coisa. Uma outra coisa que ele evoluiu, há uma semana atrás, quando eu abri ele, como a gente fala assim, ele estava fechado. O que é fechado? Ele não estava soltando muito aroma. Uhum. Né? Como eu falei, ele estava um pouco rude. Uhum. Né? E conforme o vinho ele vai evoluindo, ele vai soltando os aromas dele. Tá. Hoje, quando eu abri, eu já senti o aroma imediatamente. Uhum. Entendeu? Falei, opa, então ele já está naquele processo de soltar aromas. E vamos ver como é que está o aroma dele. Então, nitidamente ele já está com uma geleia da fruta. Então ele já passou de fase. Então ele passou de fase na cor, ele passou de fase no aroma. Uhum. Ele já não está mais uma fruta fresca, ele já está começando a ficar com geleia. Uhum. Então, sabe aquela sensação do aroma adocicado, né? Então, gente, eu estou com vinho 2022 aqui, tá? Um Cabernet Sauvignon, Mendoza, Dom Nicolás, uma adega familiar. E ele já está com esse aspecto de ter já evoluído. De evoluir, então. Já está acelerado. Já está acelerado. E ele tem muito essa, assim, uma especiaria, um pouco desse mato meio chá. Uhum, uhum. Qual é a característica do Cabernet? O Cabernet tem a pimentinha, não é? Exatamente. Né? São as frutas vermelhas, especiaria, com Uhum. pimenta, principalmente essa característica que ele tem. Tá? Então, assim, os aromas dele ainda... E são aromas que não demonstram uma decadência. Uhum. Ele está numa evolução ainda. Se eu deixar ele mais um tempo, ele ainda está no processo de chegar no pico dele. Ele talvez não chegou no pico dele ainda. Uhum. Depois de uma semana na garrafa. Então vamos ver agora na boca como é que ele está. Então, primeiro, tanino já bem redondo. Tá. Tá? Ainda, minha boca deu uma secada ainda Uhum. agora. Uhum. Né? Mas ele está muito mais redondo, então ele ainda tem o tanino um pouco forte. Salivei muito, a acidez ainda está presente. Uhum. Né? E agora estou testando o retrogosto, como se fala assim. Qual que é a permanência desse sabor? Né? Uhum. E eu estou com ele aqui ainda. Ó. Já foi, faz algum tempo, estou falando. Eu estou sentindo ele aqui no nariz. Né?
Agora minha garganta deu uma esquentada, é álcool. Minha garganta deu uma esquentada, álcool. Então, nitidamente você percebe uma evolução dele. Ele não está decaindo ainda. Tá, Ele ainda está rampando. tá. Né? Ele vai resistir mais alguns dias dessa forma. Né? Ou Mas seja, você vê, ele fechado ainda estaria. Ele não chegou no pico dele ainda, então. não chegou no pico dele. Assim, como eu te falei, ele tá aberto há uma semana. Uhum. Tá? E ainda não só assim. Fábio, Ele você ainda está não chegou falando no isso, pico. cara, mas é interessante isso, porque às vezes você abre vinho, você deixa ele 2, 3 dias, ele. Exatamente. Um vinho simples, ou como você fala, comercial, Uhum, você abriu, ele já começa a decair. uhum. Tá? Ele passa um tempinho e já vai Já, decaindo. já acaba, Já né? vai, já acaba. Esse vinho passou uma semana e está aqui mostrando o valor dele. Só para o pessoal deixar claro, gente, a gente não ganha nada do Elefante Rouge, não tem patrocínio, não tem jabá, tá? Nenhum. Não, eu sei que agora um amigo nosso ainda está vendendo ele, eu ainda tenho algumas caixas Tá. desse vinho, mas não é um vinho de grande volume. Não, Sim. né? Fábio, é o Nós só seguinte, vendemos my 2 mil friend, garrafas desse vinho cada safra. vamos acelerar a nossa vida aqui. Vamos fechar aqui. Qual foi o vinho que mais te surpreendeu? Saúde, é nóis. Olha, Luiz, ainda eu guardo na minha lembrança o Brunello que nós tomamos. Né? Aquele vinho fantástico. E assim, ele ainda estava muito jovem, né? Ainda estava muito jovem. Brunello é um vinho que envelhece de uma forma fantástica, né? Inclusive, a revista Wine Advocate, acho que é Enthusiast, Tá, alguns anos atrás, escolheu os 10 melhores vinhos do tá. século XX. E um deles foi um Brunello, da Beyond Santi, safra 56 ou 54, entre os 10 melhores vinhos do século. Então, aquele Brunello ainda continua na minha cabeça até hoje. Né? O meu já deu spoiler, né? O meu foi o Villard Fontaine, Então, que assim, ele marcou, assim, putz. Acho que foi, acho que, não sei, acho que foi o primeiro vinho mais antigo que eu tomei, né? Que foi de 1997, eu acho. 97 não, 87, né? não lembro. Acho que foi. Não era de 90, acho que era de 80. Era de 80. Assim, marcou. Que eu abri ele em 2000 e pouco. Parecia que eu estava abrindo o vinho que eu tinha acabado de tirar da prateleira do supermercado. Assim, e um vinho sensacional. E assim, gente, a gente vai ter um podcast sobre rótulos de vinho. Às vezes você olha um rótulo de vinho e fala, que rótulo bonito, bem elaborado. Esse Villard Fontaine era um rótulo feio. Bordeaux escrito assim, a Fontaine, mais nada. Acabou, né? Acabou, mas que vinho. Nossa, olha, esse vinho marcou. Fábio, finalizando, né? Qual é a dica que você dá para quem quer começar nesse mundo de vinhos de guarda? Por onde começar? Tem algum lugar em São Paulo, que a gente é de São Paulo, que a pessoa pode ir lá e começar a pensar, olhar, ter contato? Qual é a sua dica? Não, assim, primeiro tem uma questão de bolso, né? Não tem como dizer isso, né? O vinho de guarda, ele vai custar um pouco mais. Reserva, assim, quero tomar um por mês, um por semestre, sei lá. Tá. Né? Agora, realmente, se quiser um vinho de guarda de muitos anos, tem que ter, assim, uma confiança, um caviste, como a gente fala, não é nem um vendedor, é um caviste que se preocupa, né, em vender dessa forma. Primeiro, procure comprar de pessoas que você realmente confia. Tá. Então, por exemplo, né, no Brasil, eu já comprei alguns vinhos brasileiros de guarda, safra recentemente 55, 51, né? Mas eu comprei, não era na vinícola, porque a vinícola não existe mais. Quem estava com aquele lote, comprei da loja que estava vendendo, né, muito próximo da. E ali também eu tive boa e uma má surpresa. Eu comprei umas 5, 6 garrafas
Teve uma que eu bebi que já estava decrépito, basicamente muito ruim. Tá. Os outros, não, estavam assim, eles resistiram. Não é um grande vinho, não Uhum. eram grandes vinhos, mas resistiram. Né? Então, comprar de quem confia, comprar da própria vinícola, você consegue vinhos brasileiros de, sei lá, mais de sei lá, 30 anos de idade, ou 25 anos de idade, Uhum. pelo menos, comprando diretamente da vinícola. Uhum. Né? A partir daí, pesquisar na internet, né, os profissionais Tá. falam sobre vinho de guarda Uhum. e até participar de eventos que se degustam vinhos de guarda. É realmente, assim, esse vinho de guarda, realmente de muitos anos, é um grupo fechado. Né? Tá. Não é. Você não vai achar numa prateleira. Uhum. Na Europa você vai achar muito mais isso, mas aqui no Brasil. Então você tem que ir se envolvendo. Ler blogs, ler pessoas, entender quem fala mais de vinho de guarda. Tá? Eu sei que, por exemplo, algumas pessoas da ABS, Uhum. muitos especialistas dentro da ABS em São Paulo, Tá. de vinhos de guarda, Só o e pessoal, a Associação Brasileira de Sommeliers. isso, são brasileiros sommelier, Uhum. e tem os capítulos em cada estado, né? Tá. Por exemplo, o presidente da ABS do Paraná é um grande amigo meu. Né? Uhum. Então, quem estiver no Paraná escutando isso, né, Uhum. pode procurar lá o presidente, ele é dono do Assim, bar do Alemão, lá em eu vou fazer Curitiba. uma brincadeira agora, hein? O pessoal que chegou agora até aqui é porque eles gostaram mesmo do papo, né? É, pois é, pois é. Eu tô me O divertindo aqui, eu papo ficar mais 2 horas rende aqui. bastante. Putz, a hora que o pessoal vê que tem É, 2 horas de podcast, ele nem liga. nem liga. Você vai ter que fazer uns cortes É. depois. Cada pergunta você separa. Fábio, cara, Então, mais uma vez, legal. muito obrigado Mas é aí isso. pela sua presença, pelo seu tempo. Pessoal, vocês viram que Muito vinho de legal, André. guarda é um hobby, é uma experiência, né? É um Exato. negócio assim, Exatamente. eu tô começando no mundo do vinho. Cara, começa no mundo do vinho, mas É, tenha fechou. essa Fala aí para nós. visão do vinho de guarda, porque É, realmente o vinho de guarda é uma coisa interessantíssima. é. Quando o Fábio E começou a só apresentar nós para mim temos. os vinhos velhos, eu falava, puta, vou tomar vinho velho, mas quando eu tomei esse Vilar Fontaine, quebrei os paradigmas de vinhos com safras antigas e você pode tomar vinhos muito bons com safras antigas. Fala aí, Wagner. E estar nesse mundo dos vinhos velhos tem esse tipo de experiência que eu tomei, por exemplo. Um Bordeaux da minha idade. Levanta, levanta, levanta o rótulo. Levanta mais, mas é 1962. Muito bom, muito Pois bom. é. E um dia, né, eu tomei aquele Porto de 1895, Uhum, sei lá, há 5, 6 anos atrás. Né? E a pessoa que levou, uhum, ele faz parte da confraria dos vinhos do Porto e ele é também um garimpeiro de vinhos do uhum. Porto. E ele encontrou um lote, esse lote que ele trouxe. Cara, eu tenho 3 garrafas do Guardadinhas. Porto. Só que ele falou assim, Fábio, não tenho mais de 1895, eu só tenho agora de 1875. Não tem problema. Não tem problema. Você falou, tá bom, vou quebrar teu galho para não ficar aí o estoque parado. Pois é. Pra parar. Então, eu tenho 3 vinhos do Porto de 1875. Uhum, Essa é as joias da coroa, né? legal. Eu tenho aqui 61, muito vinho dos anos 70. Mas é isso. Eu vou garimpando, né, e Uhum. vou formando a minha adega. Um dia a gente Fábio, entra na minha adega, né, Luiz? se Vamos lá, não, a entra na gente minha precisa adega. começar a voltar a fazer as nossas confrarias aí, se juntar aí, Isso aí. fazer um negócio. Cara, muito obrigado. Foi excelente hoje, aprendi Eu bastante. Espero que o agradeço. pessoal tenha aprendido também. Pois é. E a gente vai se falando, meu caro. Um abraço. Eu espero que tenha dado jus ao masterclass que você falou no início, né? Não, putz, aqui já tá um pós-doc. Falou, Beleza. Fábio. Obrigado, meu Valeu, caro. Luiz. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.